com parceiros comerciais ou empregados colaboradores dos clubes. Perfeito, perfeito. Quer dizer, tá começando a esclarecer essa situação, Herrera. Exatamente. É claro que não existe uma fórmula mágica, né, Beto e Cristiano? A gente tem que analisar também por um outro aspecto, porque se bem gerido um clube que esteja na Sociedade Anônima do Futebol, pode ser o início de uma profissionalização da gestão dos clubes de futebol. E aí, consequentemente, a gente vai passar a ter a responsabilização pelas más gestões, coisa que a gente nunca vê. Responsabilidade fiscal, é isso? Exatamente. Que é fundamental na minha avaliação, que é fundamental que a gente tenha crime de responsabilidade fiscal, que não se empurre com a barriga, mas é importante que se diga, Herrera, me permita complementar aí a tua manifestação, que o sistema do futebol, o sistema que hoje é praticado no futebol, não é? Esse continuismo, esses mensalinhos que são pagos a federações pela CBF, ou seja, que mantém, não é, de maneira absoluta, não é, travado todo o processo para que se mantenha o conteúdo, precisa acabar. A gente precisa ter uma capacidade produtiva de captação, não é? E, principalmente, de qualificação de clubes no Brasil todo que possam se transformar, se amparar pela SAF, mas é importante que a nave-mãe seja objetiva, crie, tire esses tentáculos absolutamente sem compromisso na produtividade do futebol brasileiro. E foi por isso que eu citei o futuro. A gente está falando sobre o futuro do futebol e, para além dessa questão do futuro, a gente tem uma mudança grande. Até peço para que o Cristiano explique um pouco melhor sobre esse aspecto, porque a gente para de ter o auxílio do poder público, todas aquelas carências e até mesmo auxílios que o governo dava para os clubes e passa a ter um novo mercado, passa a ter o privado como principal agente dessa questão. Então, acho que o principal aspecto da SAF é essa mudança. Sai o poder público e todos os anos em que os clubes ficaram dependendo das nossas contribuições, do nosso dinheiro para poder refinanciar dívidas que eram culpa dos próprios dirigentes e passa a ter um novo mercado que existe com a chegada da SAF. E é por isso que as empresas, obviamente, estão ligadas nesse novo mercado que se cria agora, né, Cristiano? É isso mesmo, Lucas. Vocês tocaram num ponto extremamente importante. Eu tenho ouvido das pessoas que a inadimplência como é que a gente pode dizer aqui, foi formalizada pela lei, foi permitida pela lei, mas não é bem assim. Os clubes e a SAF vão responder pela dívida, né? Então, o que se tem agora na organização do pagamento dessas dívidas, né? Tem um clube lá centenário, que é o chamado clube original, ele que possui essas dívidas, e ele vai ter que fazer o pagamento dessas dívidas primeiramente em 6 anos, prorrogáveis por mais 4. Mas como ele vai fazer o pagamento dessas dívidas? Com o dinheiro da SAF, né? Então 20% das receitas e não do lucro de todas as receitas da Sociedade Anônima do Futebol devem ser destinados ao clube exclusivamente para pagamento das dívidas. E ainda, se o clube original for sócio da SAF, 50% dos dividendos que eventualmente esse clube recolher da SAF, né, retirar da SAF, também devem ser destinados para o pagamento da dívida. Se o clube original não paga a dívida, sim, a SAF vai responder lá depois do prazo que a lei concedeu para fazer o pagamento dessas dívidas. Então, a verdade não é que existe aí um inadimplemento institucionalizado no mercado do futebol. Muito pelo contrário, tem um plano de pagamento, inclusive, mais agressivo. Porém, a gente ainda questiona um pouco essa questão de ficar a dívida exclusivamente com o clube. Depende do momento que essa dívida nasceu. Atletas que são cedidos para a SAF, já estão com contrato na SAF, quando a SAF está constituída, aí não são dívidas passadas do clube original, Lucas, são dívidas também já da SAF, porque ela recebeu esses ativos esportivos, seja a marca, o nome, a vaga na competição e também os atletas e os direitos econômicos federativos respectivos, né, de cada atleta. Quando um clube, não é, ele é adotado pela SAF, ele tem aí
um empresário, ou um grupo de empresários, ou um fundo, enfim, que o absorve, os ativos desse clube, todos os ativos desse clube vão fazer parte desse novo modelo da Sociedade Anônima do Futebol? Não, Beto, excelente pergunta. Então, a lei trouxe 3 formas de, vamos dizer aí, de migração para o modelo empresarial. Uma é a transformação, e aí seria 100% do CNPJ antigo, né, do clube, viraria SAF, né? Isso se chama transformação mesmo, porque o clube de um dia para o outro vira chavinha, não é mais associação, ele já é uma sociedade anônima de futebol, então aí sim a cessão de todos os ativos é imediata, é automática e obrigatória. Existe uma segunda forma que a lei trouxe, que é a cisão, é você fazer a separação de parte do clube, né, e migrar para a SAF, Departamento de Futebol, por exemplo. Só que, tecnicamente, essa cisão é muito difícil de acontecer, porque cisão, tecnicamente, seria com a participação dos associados, e a lei fala de participação acionária do clube, pessoa jurídica. Mas a forma que mais vai ser adotada, Beto, e é a que foi adotada inclusive pelo Cruzeiro e todos os casos que a gente tem trabalhado no escritório, é o tal do drop-down. É justamente isso que você fala, da cessão dos ativos esportivos. Então você cria a SAF, que é uma empresa paralela com um novo CNPJ, o clube continua existindo e esse clube cede para a SAF direitos, né? Direitos de jogadores, direito de uso do nome, quer dizer, o próprio nome, a vaga na competição, inclusive a filiação na Confederação Brasileira e na Federação Regional vai ser da SAF, e pode-se ceder ou não os imóveis, que é o ponto que você tocou. Depende do acordo entre eles, depende de quanto esse clube vai participar do capital social dessa SAF, porque ele vai ter que integralizar com esses ativos, seja os ativos esportivos, ativos imobilizados, né? Então, que são os que a gente chama de intangível, né? A propriedade intelectual, a bandeira, nome, hino, títulos, a torcida e tudo mais. Então, Beto, não é obrigatória a cessão de todos os ativos. Isso é uma questão a ser decidido caso por caso. O CT, o Centro de Treinamento do Clube, ele entra nessa questão da negociação, ele não vai automaticamente para a SAF. Nem a arena, nem o CT, nada entra automaticamente. Nem os terrenos que o clube porventura tenha. Isso depende de negociação, depende de quanto, depende da equalização entre dívida e a definição do capital social e quanto, né, o clube vai participar do capital social dessa nova empresa, dessa sociedade anônima criada. Herrero, é interessante isso, não é? Porque abre aí um precedente, pelo menos na minha avaliação, que o conselho dos clubes, ele precisa ser muito bem constituído daqui para frente, porque senão vai haver uma composição oportunista entre quem está no poder, o presidente atual, e os empresários. E pode, evidentemente, haver aí mais um caminho, não é, para a corrupção, mais um caminho que leve realmente a imoralidade, a falta de compostura, dirigentes nefastos que habitam, na sua grande maioria, o futebol brasileiro, e a gente não pode permitir que esse modelo seja realmente, não é, crucificado por esse tipo de dirigente nefasto. A aristocracia dos cartolas sempre vai existir. Não tem muito o que dizer, né, Beto? E a SAF é uma possibilidade de tentar Mas que seja uma aristocracia do bem. Exato. Pessoas comprometidas com a governança, com a gestão, com a emoção, com a paixão, que consigam tirar, através da sua capacidade gestora, não é, condições de poder ampliar, não é, os seus recursos financeiros. Exato. E aí você toca num ponto muito importante, e é uma dúvida que eu quero tirar também com o Cristiano, com relação a Cruzeiro e Botafogo terem sido os primeiros clubes a se tornarem SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Por quê? Ninguém tinha uma base comparativa de valores. Quanto vale um clube? Quanto vale a paixão do torcedor? Quanto valem os títulos? E o Cruzeiro, tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo, foram vendidos por 400 milhões, uma porcentagem bem gorda, né? 90% do clube vão, né, para esses empresários, tanto para o John Textor, no caso do Botafogo, quanto para o Ronaldo, no caso do Cruzeiro.
por serem dois clubes que estão abrindo esse mercado, e a gente faz uma comparação breve com jogadores, né? Tem jogador hoje em dia que é mais caro, que vale mais do que o Cruzeiro aqui do Botafogo. Dá para a gente começar a ter uma noção, uma conclusão de que Cruzeiro e Botafogo foram vendidos de forma muito barata, até pela porcentagem em que eles se situam, Cristiano? Então, Lucas, é difícil fazer essa avaliação, né? Por falar em avaliação, a gente tem recebido do escritório demandas que partem de diversas frentes. Ora, é um investidor nacional e internacional que nos busca e fala, olha, estou buscando investir em algum clube brasileiro. Então, eu gostaria que esse clube brasileiro tivesse ali um valuation, em primeiro lugar, uma diligência, que é um trabalho que a gente faz de avaliação jurídica e financeira, e depois para a gente sentar para negociar quanto que nós iríamos investir nesse clube, seja para comprar 100%, seja para comprar 10%, 15%, 20%, 30% desse clube. Então, Lucas, o primeiro trabalho que se tem que fazer num clube, e alguns clubes, e aí a outra frente de demanda no escritório, que já são os clubes procurando a gente, é assim, o que eu faço em primeiro lugar, Cristiano? Eu falo assim, olha, primeiro a gente tem que entender se você sabe o quanto vale o seu clube, né? Primeiro vamos fazer um valuation para entender. Tem diversas formas de fazer esse valuation, empresas especializadíssimas em fazer isso, que são parceiras lá do escritório, e você vai avaliar sim os atletas, você vai avaliar sim os imóveis, o CT, o estádio respectivo, também a marca, o potencial do público consumidor, os torcedores, né? E existem formas, parâmetros para se chegar nesse valor. Muitas vezes o valor nosso emocional é muito maior para o nosso clube, mas o mercado está acostumado, porque operações de compra e venda de jogadores já existem no mundo inteiro há anos já. Então eu não cravaria se o Cruzeiro foi barato ou caro, o Botafogo foi barato ou caro. Eu sei que quem nada primeiro pega águas limpas, eles saíram na frente, os investidores estão interessados em vir para o mercado brasileiro. Cruzeiro, Botafogo tem uma particularidade que é uma dívida muito grande, né? Há alguns anos já. Então, talvez isso os motivou a fazer esse movimento primeiramente, né? Primeiro que os demais. Ô Cristiano, quais são as métricas, então, adotadas para saber o valuation de um clube de futebol? Então, olha só, a minha parte é a parte jurídica, né? As empresas que fazem o valuation têm diversas métricas, algumas que eu posso abrir para vocês, que não é a minha especialidade, mas o que se avalia? Obviamente a receita dos clubes, e receita você tem que contar com bilheteria, direitos de televisão, dependendo da série que o clube está, então ele vai ter um valuation num ano melhor do que o outro quando ele foi rebaixado, patrocínio que o clube teve de patrocínio, os próprios ativos imobilizados que vocês fizeram, o valor de mercado dos atletas, a categoria de base é muito considerada numa hora dessa, o elenco profissional também é considerado, e basicamente a situação que o clube se encontra em termos de financeiros, né? Se existe um déficit muito grande ou não, quais são, se existe um passivo fiscal, uma contingência trabalhista, quer dizer, tudo isso é considerado tanto na diligência que se faz anteriormente à negociação do investidor, da compra, venda, enfim, e também no valuation pelas empresas que realizam esse trabalho no mercado. Muito bem. Ô Cristiano, diga uma coisa, quais foram as bases de negociação entre Ronaldo Fenômeno e Cruzeiro? O que entrou no negócio? Então, Beto, eu não participei dessa operação, né? Eu não tenho maiores informações. O que eu li, né, e o que nós estudamos, até porque nós estamos participando de meia dúzia de operações lá dentro do escritório, foi que, a princípio, o Cruzeiro não queria ceder ao controle, e depois passou sim, abrir mão de ter o controle, ou seja, de que o investidor tivesse o controle da SAF, tivesse a maioria das ações e tivesse, como a gente chama popularmente, a caneta na mão para as decisões. Inclusive, já vieram
muitas decisões de demissão de jogadores e de não renovação de outros jogadores. Então, as bases, elas foram assim, que eu sei e o que eu posso falar, porque eu não participei diretamente da operação. O investidor estava disposto a investir um valor que o Cruzeiro pedia, desde que ele tivesse o controle acionário, e me parece que o Cruzeiro ficou apenas com 10% das ações da nova Sociedade Anônima do Futebol. Ou seja, não entrou nessa negociação a Toca da Raposa, outros ativos aí do Cruzeiro, ao que parece, né, Herrero? Exatamente, isso é importante saber, se o Cristiano puder até esclarecer esse aspecto. Você tem informação, Cristiano? Então, eu li, assim como vocês, o que saiu publicado é que os ativos imobilizados não tinham entrado nesse primeiro momento. Porque se entrasse, o Cruzeiro valeria, sei lá, mais de R$1 bilhão, né? E falando sobre porcentagem, a gente entrevistou na Rádio Bandeirantes recentemente o maior investidor do Atlético Mineiro, o Rubens Menin. E a gente está falando sobre dois clubes agora, Cruzeiro e Botafogo, que infelizmente vivem momentos não tão bons. O Botafogo voltou para a Série A, o Cruzeiro está na Série B, tentando a duras penas retornar à elite do futebol. Mas, no momento, até mesmo pelo que explicou o Cristiano, os clubes não valem tanto porque estão com dívidas gigantescas, bilionárias. Quando a gente muda o assunto para clubes que estão bem financeiramente, como o Atlético Mineiro, como o próprio Flamengo, que mesmo não estando 100% financeiramente, tem um capital de giro gigantesco e tem uma captação de dinheiro muito grande, o Menin falou para a gente que o Atlético valeria cerca de R$2 bilhões. Quando a gente entra nesses clubes que estão bem, Cristiano, dá para mensurar e dá para imaginar que algum clube seja vendido por essa fatia tão grande assim? Dá sim, Lucas. Me perguntaram esses dias, poxa, você acha que o Brasil vai ser atrativo só para investidores de segunda, terceira, quarta categoria, o que quer que seja essas categorias que a pessoa me classificou, a pessoa que me perguntou classificou, mas eu acho que não. Por exemplo, eu já participei de um processo de compra de um clube português por um investidor indiano, e era um clube da Primeira Liga lá, Lucas, que vendia 60% das suas ações, da SAD, né, se chama SAD lá em Portugal, por 6 milhões de euros. Se a gente usar o câmbio de hoje, que não era da época, 6 vezes 6, 36 milhões de reais, você não compra por 60% de nenhum clube da Série A brasileira. Então, os clubes brasileiros têm um valuation maior até de que alguns grandes clubes europeus de algumas ligas importantes, Espanha, Itália, Portugal, não tenho dúvida. Então, 2 bilhões é um valor relevante, dá para a gente imaginar que um valuation de um Atlético Mineiro seja daí para cima, e que investidores de grande potencial venham sim para o futebol brasileiro para explorar essa novidade mundial no futebol, né? Olha, o Cristiano, me diga uma coisa. Com a SAF, os investidores, eles passam a ter a gestão, não é, juntamente com os dirigentes, dependendo do caso, não é? E aí, os bens, não é, e as dívidas, caso elas não sejam pagas ou sejam contraídas novas dívidas fiscais e trabalhistas, o patrimônio das pessoas, como uma empresa normal, ele fica à disposição? Então, Beto, mais uma pergunta super relevante, né? A princípio, quando a gente fala da centralização das execuções, né? E se nós colocarmos que uma dessas dívidas é que geraria ali o gravame do imóvel, ou a chamada penhora, né, como o nosso público aí está acostumado a ouvir, eu diria para você que a lei protegeu os clubes originários e as SAFs do bloqueio desses bens, né, do gravame, da penhora desses bens. Então, o que vai acontecer, Beto? Eu tenho que cumprir esse plano de pagamento, eu tenho que, nesse prazo que a lei me deu, pagar as minhas dívidas no percentual que a lei determinou, e se eu cumprir esse 60% do pagamento da dívida, eu posso prorrogar até o plano para mais 4 anos, e para essas dívidas, exclusivamente, os bens, né, o patrimônio do clube está protegido de qualquer tipo de penhora. Do clube e das pessoas que fazem a gestão e a governança dos clubes também?
Sim, desde que o plano de pagamento seja cumprido. Agora, lá na frente, se houver o descumprimento, vão responder os dirigentes do clube, quiçá também a administração, os administradores da SAF também. E aí vai depender de muita coisa, né? Então, a gente o futuro vai nos dizer como que essas dívidas serão pagas. Quer dizer, continua não tendo responsabilidade, não tem responsável. Então, você passa a flexibilizar aí a falta de compromisso caso não seja paga as dívidas, né, Herrera? E esse é um dos grandes temores, né? Não existe qualquer tipo de garantia de que as dívidas que já estão sendo há muito tempo empurradas com a barriga sejam pagas. Não existe na lei da SAF essa garantia e é difícil também garantir que os clubes vão pagar dívidas bilionárias, né? Incluindo as empresas que vão entrar para financiar. E aí, quando você me convidou, Beto, para fazer o Olé, a gente vai pesquisando algumas coisas e um levantamento da Ernst Young me chamou bastante atenção, porque nesse levantamento recente, inclusive, eles dizem que 96%, eles concluem que 96% dos clubes das primeiras e segundas divisões das 5 principais ligas, Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha e Portugal, né, e França, na verdade, perdão, Portugal não entra nessa conta, são as 5 principais ligas, 96% desses clubes são empresas privadas. Ou seja, já é uma prática bastante antiga no mundo. E a grande dúvida que fica é, por que só agora, em 2022 praticamente, essa prática chega ao Brasil e praticamente não chegou à América do Sul como um todo? Por que demorou tanto para ser aplicada no Brasil, se é comum no mundo inteiro? Então, Lucas, como eu dizia aí na abertura do programa, essa prática existe desde 1998, quando a Lei Pelé foi editada, e a gente se aproveitou dela no escritório. Nós fizemos aí o São Caetano Futebol Limitada e alguns clubes novos que se constituíram ali na época com grupos de investidores da Votorantim, na verdade da Cascadura, que era siderúrgica na cidade lá de Votorati, você tem ali o São Bernardo, você tinha o Red Bull, que é um exemplo recente, que também já é um clube empresa. O que é diferente hoje, Lucas, é esse incentivo fiscal, quer dizer, a redução dos impostos federais que estimula a migração de modelo. Veio com um pouco de atraso, mas ainda eu diria para você que está em tempo. Eu tenho apenas uma colocação para fazer quando você disse que não tem garantia as dívidas. Existe sim garantia, que vai ser a SAF e os dirigentes da SAF vão responder pelas dívidas do clube se o plano de pagamento não for cumprido. Então, o prazo é um pouco extenso, 6 anos prorrogáveis por mais 4, mas e se a dívida não for paga, eles vão responder sim. Quem estiver à frente da SAF vai responder pelas dívidas do clube. É um pouco melhor. Perfeito. Não, sim, claro. Olha, eu creio que a SAF veio à tona por conta da pandemia, porque o futebol brasileiro, não é? Os dirigentes do futebol brasileiro, eles apertavam a tecla play. A tecla play é televisão, renda, transferência e patrocínio. Quando a pandemia veio, essas receitas foram praticamente a zero, não é? Ou renegociadas no caso da televisão, enfim, e dos patrocinadores, mas enfim, houve uma redução expressiva, não é? Na renda, no patrocínio, na transferência e na verba de televisão. E isso fez com que os dirigentes não apertassem mais a tecla play, porque quando a Globo tinha os direitos, muitos clubes iam à Globo para que ela pudesse antecipar os pagamentos, ou seja, havia os patrocinadores também antecipar pagamentos para que os clubes pudessem cumprir, não é, alguns pagamentos, não é, que estavam aí sendo cobrados, não é, e dívidas até de muitos anos, dívidas fiscais, dívidas cíveis, penhoras e tudo mais. Então, muita antecipação era feita. Com a pandemia acabou. Então, a SAF acabou vindo, na minha opinião, para poder suprir realmente essas más gestões desastrosas que aconteceram no futebol e, como você bem disse, rebaixaram grandes clubes. O Vasco rebaixado, o Botafogo foi rebaixado, voltou para a Série A, o Cruzeiro, e isso
Sem dúvida alguma, eu estou falando de grandes clubes. Imagine os clubes de menor expressão. Se até o Barcelona sofre com isso hoje, o Barcelona tem dívidas bilionárias porque não conseguiu mais colocar o público de mais de 90 mil pessoas por jogo dentro do Camp Nou, e isso foi virando uma bola de neve. O Barcelona e Real Madrid, que são dois dos únicos clubes, tem mais 2 clubes na Espanha que não tem esse esquema, né, de empresa privada, ou seja, é um clube que é uma associação sem fins lucrativos, né? E aí, uma outra questão que preocupa bastante os torcedores, Cristiano e Beto, é o fato de que se essa SAF, essa empresa que chegar para bancar o clube com vários projetos de investimento, de compra de atletas, de montagem de elenco galáctico, se nesse meio tempo ela decidir mudar a estratégia e fazer de um Cruzeiro, de um Botafogo, uma equipe formadora, uma equipe que às vezes vai brigar para ficar na Série A ou na Série B. Nesse caso específico, o clube tem algum tipo de garantia para tentar sair desse contrato? Seria o caso de vender cerca de 50% ou 49% do clube para ser o sócio majoritário dessa SAF? Quais seriam as possibilidades para que o clube não fique na mão em caso de mudança de estratégia ou até mesmo o abandono do novo dono do clube? Ou mesmo no contrato, não é? Exista uma cláusula Sim. que preserve essa questão. Muito bem colocado. Vocês estão fera no assunto aí, viu? Lucas, ótima colocação. Existe, a própria lei deu um poder de veto para algumas matérias, né? Então, a mudança de local, a mudança de denominação, de cores, né, do clube. Então, os torcedores podem ficar tranquilos com relação a isso, né? Então, tem lá as ações ordinárias e o clube tem o direito de veto nessas questões históricas, né, dele próprio. E outras questões vão depender da negociação de cada um deles. Eu diria para você que uma estratégia de deixar o clube nas divisões inferiores ou fazer só categoria de base, isso já vai depender realmente de quem tem o controle, se houve uma colocação no contrato de cláusulas que dão ao clube original, à sua diretoria, que vai continuar existindo o poder de vetar esse tipo de estratégia, né? Mas para as questões que eu coloquei aí, de denominação, de local, né, de praça, de cores, símbolo, bandeira e tudo mais, aí sim eu já te falo que a própria lei dá esse poder de veto para o clube original. Olha, a gente está trilhando um caminho novo, não é? Um caminho que, na minha avaliação, é absolutamente importante, definitivo às pretensões do futebol brasileiro, não é? E que precisa de maturidade, precisa ser gerido por gente realmente comprometida, que queira ganhar dinheiro, que tenha absolutamente, não é, dentro dos modelos de negócio, uma remuneração compatível com o tamanho da entidade, seja por salário, os recebíveis por salário, por performance, meritocracia, enfim. E é fundamental que a gente pense de maneira coletiva. Você citou aí várias ligas, eu incluo aí a MLS também, mas se pensa no negócio, se pensa no coletivo, não se pensa no individual. A partir do momento em que a gente criar esse movimento e a nave-mãe precisa contribuir para que isso aconteça, eu não tenho dúvida que o futebol brasileiro vai voltar a ser um futebol captador, um futebol revelador, um futebol absolutamente rentável e vai trazer consigo uma constelação de empresas que realmente sabem da força e da ressonância que o futebol cria dentro das suas fronteiras. Veja aí a Kia, veja aí a Hyundai, veja aí a Sony, que ganharam de escala mundial, principalmente os coreanos, a Samsung e a LG, que ganharam de escala mundial quando investiram no futebol e levaram as suas marcas e produtos a bilhões de pessoas que hoje consomem no planeta. Muito obrigado, Carlos, pelo teu carinho, Nós vamos voltar com você, porque esse tema é muito extenso e a gente precisa realmente elucidar essas questões. Boa noite a você, Herrero. Prazerzaço estar contigo aqui, meu craque. Vamos voltar sempre aqui no Olé SA e a você, meu craque do Band Esportes do Olé SA. A gente volta semana que vem.
Vamos lá. Experientes, brincalhões, bocudos Amigo. e até polêmicos. O que você quer mais da vida, velho? Quando o assunto é futebol, o papo é entre amigos. É brincadeira, velho? O cara é um monstro, hein? Porque falar sobre o que você mais gosta com quem você mais conhece é muito melhor. Tá com moral, hein? Calma, hein? Baita Amigos. Nesta sexta, às 8 da noite. The Golf Brasil. Oferecimento. C6 Bank. Cartão completo e sem anuidade. Esse é o momento de você pensar na sua vida. Igual a gente que tá sempre pensando em você, para que você não precise pensar em banco. Aliás, quem é que fica pensando em banco no momento desses? C6 Bank. Bem-vindo ao De Golfe Brasil, o seu programa semanal de golfe no Band Esportes. Hoje tem a emocionante decisão do Latin America Amateur Championship, que teve o brasileiro Fred Biondi lutando pelo título até o buraco final. Tem Biondi contando em uma entrevista exclusiva como foi sua participação no LAAC na República Dominicana, onde teve a chance de vencer e ganhar o direito de jogar no Masters e no The Open. Tem os profissionais Eric Machado e Horácio Cabreira apresentando um magnífico percurso do Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro, o mais importante campo de golfe do Brasil. Tem o amador Dieter Rudloff explicando como funciona a sofisticada perna mecânica que lhe permite jogar golfe normalmente. O The Golfe Brasil está começando. Depois de ser adiado em 2021 por causa da pandemia, o Latin America Amateur Championship voltou ao calendário em 2022 como o mais importante evento amador de golfe do continente. A sede do LAAC foi mais uma vez o campo Teeth of the Dog, Dente do Cachorro, no condomínio Casa de Campo, na República Dominicana. Um magnífico percurso à beira-mar, desenhado por Pete Dye. O Brasil participou com 5 jogadores, mas o destaque foi Fred Biondi, de 21 anos, que defende os Gators da Universidade da Flórida. Biondi igualou o recorde do torneio nesse campo no sábado, para se dar a chance de se tornar o primeiro brasileiro a vencer o LAAC. Com esse birdie no buraco 10, Biondi chegou a 8 abaixo do par e liderava o torneio por 2 tacadas de vantagem, restando 8 buracos a jogar. Entre seus mais diretos perseguidores estava Aaron Jarvis, das Ilhas Caimã. Jarvis jogou o par do campo nos primeiros 9 buracos, mas se recuperou no final. Ele fez 4 birdies nos 8 buracos finais, contra apenas um bogey, para terminar sua volta como líder na sede, com 7 abaixo do par. O argentino Mateu Fernandes de Oliveira também chegou perto. Após esse birdie no 12, ele chegou a 6 abaixo, mas fez par nos demais buracos para terminar com 6 abaixo. Biondi sentiu a pressão da liderança e devolveu 2 tacadas, a começar por esse bogey no 14, onde saiu mal da banca e não conseguiu salvar o par. Estava agora com 7 abaixo. No 17, o brasileiro voltou a perder outra tacada, ao errar o green e não salvar o longo putt que lhe daria o par.
Biondi caiu para 6 abaixo, uma atrás de Jarvis. Quem também teve chance de vencer foi o mexicano Santiago de la Puente, que chegou com 2 ao green do 18. Mas ele errou o putt para eagle que lhe daria o título e também errou de perto para fazer o birdie que forçaria um desempate. Terminou em segundo com 6 abaixo. O argentino Vicente Marzilho foi mais um a ameaçar o título de Jarvis. Com esse incrível approach no buraco 18, ele se deu a chance de fazer eagle para empatar em primeiro com 7 abaixo. Perdendo por uma, Biondi jogou primeiro. Ele precisava de um birdie no 18, de par 5, para levar o jogo ao desempate. Mas Biondi ficou longe do buraco e não conseguiu embocar o putt que forçaria o playoff. Terminava com 6 abaixo, como mais um dos vice-campeões. Restava Marzilho, que jogou para eagle, mas viu sua bola tocar o buraco e sair. O birdie fez dele o 4º jogador empatado em segundo, com 6 abaixo. Ninguém mais podia barrar Jarvis e deu início à festa do título. Um resultado surpreendente para as Ilhas Caimã, um país que tem apenas 2 campos de golfe e pouco mais de 600 jogadores. Com o título do LAAC, Jarvis ganhou o direito de jogar 2 Majors do golfe profissional na temporada de 2022. O Masters em Augusta e o The Open, o aberto britânico, no Old Course de St. Andrews. Jarvis também ganhou vaga na seletiva final para o US Open. Biondi e outros 3 vice-campeões ganharam como prêmio de consolação vagas nas seletivas finais para o The Open e para o US Open. O gaúcho André Xavier terminou em 7º com 4 abaixo. Jarvis foi campeão com 7 abaixo do par. Biondi, Mateu, Marzilho e Santiago empataram em 2º com 6 abaixo. Andrei terminou em 7º e Lucas Parque em 27º. Gui Greenberg e Matheus Parque não passaram o corte por 4 tacadas. Bom, é com muita alegria que a gente recebe hoje no The Golf Brasil o Fred Biondi, que acaba de ser vice-campeão do LAAC, o Latin American Amateur Championship, né? O maior campeonato amador do continente, que dá um prêmio muito grande para o campeão. E o Fred quase chegou lá, né, Fred? Você esteve bem perto de conseguir essa vitória, né? Sim, foi perto. Bom, deu até um gostinho. Deu gostinho. Eu imagino que a possibilidade de vencer um torneio te dá vaga para jogar em 2 Majors, né, do golfe profissional, no Masters e no The Open. Ainda mais esse ano, que o The Open é aniversário de 150 anos, que vai ser em St. Andrews, né? Que é um momento muito especial. E jogar também a seletiva final do US Open. Você conseguiu, vai estar lá, né? E, entre outras coisas, pesa muito, né? É uma responsabilidade muito grande. Queria saber, assim, você começou o torneio bem, as 2 primeiras rodadas. Agora, no 3º dia, você fez uma volta excepcional. No sábado, né? Você igualou o recorde do campo para o LAAC. Já foram várias edições lá. Foi um dia que tudo deu certo, Fred? Assim, no sábado eu comecei devagar. Os primeiros 5 buracos daquele campo são praticamente os buracos mais fáceis do campo. Tem o buraco 1 é um buraco curto, sem muita erro em volta do green, dá até pra bater drive lá perto, já com o fim de vento a favor. O 2 é um par 5 que dá para chegar em 2 fácil, e o 5 é bem curto, um par 5 bem curto. Então, mas eu comecei devagar, tava par de campo nesses 5 primeiros buracos e eu tava pateando mal. Eu vim nos primeiros 2 dias também, pateei muito mal, mas tava batendo muito bem na bola. Então, veio que tava compensando um ao outro, mas aí depois desse buraco eu tive um negocinho que eu faço, às vezes eu mudo, só pra mudar a confiança, mudar o jeito de eu patear, e eu acabei acertando e minha confiança aumentou e eu fui, todas as oportunidades que eu tive pra frente do buraco 6 eu fiz. Foram 8 birds, é isso?
Foram, acho que sim, foram 8 vezes, sim. 8 vezes e um bug, né? Um bug para jogar 7 abaixo. Bom, isso te deixou na liderança no momento, mas você não acabou o dia líder, né? Não, acho que não, tava um atrás do Roberto. Um atrás. E daí fomos para a volta de domingo. Agora na volta de domingo, você sabe que todo golfista brasileiro que pôde estava te acompanhando ao vivo, né? Estava passando na televisão as 2 horas finais do torneio. E quando a transmissão começa, você está liderando por 2, né? Se a gente aqui ficou nervoso, eu imagino você lá, como é que estava para manter a cabeça no lugar, sendo líder do LAAC, 9 buracos finais dos 72 buracos. Você sentiu essa pressão lá? Senti, né? Lógico, você pode tentar evitar, assim, em câmera, várias câmeras na sua cara, tem várias pessoas assistindo, então é muito difícil de evitar essas coisas, né? Então é muito difícil você mentir para você mesmo, falar que é um jogo normal, não é. E eu sabia, eu tava liderando, eu via no placar, só que eu sei, é golfe, tudo pode mudar muito rápido. Então é um buraco que já muda tudo. Então, mas eu tava focado, umas técnicas de respiração que eu faço para ficar mais no momento, para ficar calmo. Foi meu gol número 1 do último dia. O objetivo era esse, sim, né? O campo lá chama Teeth of the Dog, né? O dente do cachorro. E o nome é bem próprio, né? Porque o campo morde, né? É um campo que eu acho assim, ele penaliza se você errar, mas também se você estiver indo bem, não é um campo que você tem vários tiros muito difíceis, assim, tem buracos que você precisa ser um pouco mais conservador, principalmente os buracos perto do mar, só que os buracos, quando você entra um pouco, são mais abertos, e alguns são até bem curtos, então você pode tem pelo menos uns 3 ou 4 buracos aí que tem chance grande de verde. O vento foi um fator importante lá ou só nos buracos perto do mar? Não, foi um fator com certeza. O vento normalmente ele vinha nos buracos finais sempre a favor, e no último dia o vento estava de direita para a esquerda, mas pouco mais fraco. Tava um dia mais nublado, assim, não sei o que era, mas acho que foi o único dia que o vento estava diferente. Para vice-campeão, bom, o prêmio de consolação também não é fraco, né? Você vai para a seletiva final para o US Open, né? E para a seletiva final para o The Open. Você tem chance de jogar? Sim, tem seletiva final. Eu já joguei a seletiva final do